Doralice, a minha dúvida... Boa tarde a todos, sou Maria Marcela, da segmento usuário. A minha dúvida é em relação quando você coloca que vai ser construído um CEL, que é um Centro de Especialidade Odontológica, em Sapopemba, sendo que Sapopemba já existe. E tem uma reivindicação que está no plano de meta, o CEL de Vila Prudente, e não de Sapopemba. Então, eu gostaria que você me esclarecesse isso. Ok? Quem é da região sabe. Lá nós temos um CEL Vila Prudente Sapopemba, no AE Vila Prudente Sapopemba. Você deve saber onde é o CEL lá, né? O que o pessoal da região diz é que precisa de um CEL em Sapopemba. E Vila Prudente, lá inclusive no plano de meta. Que aí ficariam dois lá na região, um para atender o pessoal da Vila Prudente e outro para atender o pessoal da Sapopemba. Mas isso pode ser mudado. Eu gostaria de falar. Porque assim, quando teve a conferência de vigilância e saúde, que teve a audiência pública na prefeitura, a gente já havia colocado isso para a família na gestão anterior, e no plano de meta tá, fui eu que coloquei isso no plano de meta. E tenho certeza absoluta que consta lá na página da prefeitura, até como prioridade, viu? E é de Vila Prudente, eu volto a repetir. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos consultar esse documento que você está falando, vamos consultar a região e a gente muda aqui, tá? Boa tarde a todos. Obrigado. Meu nome é Marcelo Itacana. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Itacana. Eu estou na coordenação de urgências e emergências do município de São Paulo. Trata na área técnica de urgência. E o SAMU, o componente pré-hospitalar móvel, sem dúvida nenhuma, é um dos componentes mais desafiadores, componentes que exigem ainda da gestão um esforço muito grande em produzir uma melhoria do resultado final. Então, muitos de vocês estão acompanhando uma série de movimentações, de avaliações que nós estamos fazendo do ponto de vista de reestruturação administrativa, de dar condição operacional para as equipes. Nada disso tem valor se a gestão não assumir melhoria do padrão assistencial. Quer dizer, o plano municipal, né, a parte que cabe ao SAMU, ela precisa traduzir por parte da gestão um compromisso da melhora do cuidado. Então o programa Linhas de Cuidado, que está descrito aqui, é muito mais, e grande parte do SAMU atender melhor, é garantir efetivamente a operação do total de viaturas habilitadas dentro do município de São Paulo. O município de São Paulo hoje tem 107 viaturas de suporte básico habilitadas, 15 de suporte avançados. Né? O esforço para tentar melhorar a organização local, para garantir que o nosso quadro funcional hoje, né, opere de uma maneira efetiva esses 122 viaturas, ele não pode ser visto só com o esforço de somente colocar mais ambulâncias na rua. Eu preciso garantir, dentro do meu plano, uma melhor eficiência do cuidado. E é isso que a gente está tentando traduzir e apresentar para vocês. A gente dividiu pelo menos 4 linhas de ações prioritárias que o SAMU tem que trabalhar. O SAMU Linhas de Cuidado Básico, o SAMU Linhas de Cuidado Prioritário, o SAMU Saúde Mental e o SAMU Via Seguro. Então são 4 eixos que precisam ser trabalhados para melhorar. Do ponto de vista de saúde, de SAMU Linhas de Cuidado, atenção básica, é importante que todos saibam que o SAMU atende urgência de maior complexidade e menor complexidade. Obviamente que, do ponto de vista de salvar vidas, o cuidado prioritário é o cuidado mais relevante do ponto de vista de assistência. E nesse sentido, eu vou mudar um pouquinho da ordem.
A gente quer, dentro do item 2, garantir atender pelo menos 50% dos casos das demandas de alta prioridade, quer dizer, os casos relacionados com AVC, coronário e trauma, em até 12 minutos. Essa é uma meta extremamente audaciosa, né? Porque a gente está adotando um parâmetro de referência municipal dentro de uma estratégia de implantação de território e matriciamento viário diferente de São Paulo. Eu costumo brincar com meus colegas, se a gente estiver hoje num pronto-socorro, num grande hospital, e chamar o médico da UTI para descer no pronto-socorro, muitas vezes demora mais do que 12 minutos. Mesmo sabendo da dificuldade, a linha de base, como é um padrão de referência internacional, a administração local está se propondo a fazer com que nesses casos de extremamente gravidade, a gente atenda pelo menos 50% deles em até 12 minutos. A gente sabe que o parâmetro real, o parâmetro mais factível seria em torno de 30. Então nós modulamos quantos por cento dos casos eu atendo em 12 minutos e quantos por cento eu atendo em 30. Dentro do programa, hoje, a gente está atendendo praticamente, começou a linha de base de 16, atendendo 8% dos casos. Atender até 30 minutos em torno de 50%. A ideia é trabalhar uma estratificação da rede de urgência, priorizando os casos de urgência e atender pelo menos metade dos casos, 50%. Hoje o SAMU atende praticamente 95% dos casos de alta prioridade. O que a gente quer é atender melhor e mais rápido. É por isso que esse plano entra dentro do plano de metas. É importante saber que a gente não atende só em emergência absoluta. E a gente não pode dar as costas para os casos de baixa prioridade clínica, que muitas vezes tem uma extrema prioridade social. Um bom exemplo é toda a ação, o cuidado relacionado às baixas temperaturas. Então a gente tem que chegar também no caso que não é um caso de iminente risco de vida, mas que é uma demanda do cidadão. Então o que a gente está se propondo nessa primeira parte da meta? Atender pelo menos 75% dos casos que chegam no SAMU e que efetivamente não são uma prioridade absoluta, mas uma necessidade de saúde que a população demanda e que a gente precisa acolher e priorizar. Significa que a gente vai passar o caso menos grave na frente do grave? Não. Mas a gente tem que se montar uma estrutura capaz de responder pelo menos 35% dos casos não graves também dentro do SAMU. Outra situação é o caso de saúde mental, que a gente sabe que o paciente portador de patologia de saúde mental, até mesmo pela hierarquização clínica, ele muitas vezes é preterido em relação ao caso mais grave. Mas é uma parcela dentro da nossa sociedade muito importante da gente se atender, principalmente para que ele não complique, ele não piore. Então a gente também colocou como um dos parâmetros do plano de metas atender em até 70% dos casos de saúde mental, matriciando, cuidado, fazendo com que as equipes trabalhem de uma maneira integrada. Toda e qualquer equipe do SAMU tem que ter qualificação para atender um caso de patologia de saúde mental, mas essa ação, ela melhor será feita se ela for matriciada, e esse matriciamento a gente está se propondo a acompanhar e dar resposta para a população. E é claro, a gente só vai conseguir chegar nesses fatores qualitativos, e é importante entender que a gente está se pressupondo a melhorar a qualidade do cuidado se eu efetivamente conseguir colocar mais ambulâncias dentro da rua. Hoje a gente tem um déficit de profissionais que está sendo reposto, fundamentalmente de condutores e médicos. A gente está chamando aí a parte do concurso, já 36 profissionais médicos tiveram incorporação no concurso do mês passado. A gente espera dar a condição de conseguir rodar efetivamente o total habilitado. A nossa média hoje, ela está partindo de uma linha de base de 70%. A gente pretende operar efetivamente 100% do total habilitado dentro da cidade. O problema do SAMU de São Paulo não é falta de ambulância. O nosso desafio é efetivamente colocar mais ambulâncias em operação, fazendo a melhor racionalização do recurso, tanto financeiro como do RH. São essas 4 metas que a gente colocou, justamente para tentar garantir que a gente está preocupado não só em produzir números, mas produzir resultado na assistência. A minha pergunta são algumas perguntas,
Já está com a caneta? Então vamos lá. Quantos chamados... Deixa eu só... quantos chamados são feitos dia? Quantos desses são de alta ou de baixa prioridade? Qual é o tempo médio hoje na cidade para atendimento? E aí uma outra questão, é só uma consideração. Uns dias atrás eu estive num evento, pela Viradinha da Saúde, lá em São Miguel, foi feito pela Coordenação Leste. Tinha um carro do SAMU parado lá o dia inteiro. Aquele carro que estava atendendo a Zona Leste era da Zona Oeste, porque ele vem escrito lá, né, na lateral do carro. Então você tinha um carro da Zona Oeste parado o dia inteiro na Zona Leste. A minha pergunta é, para que se haja uma diminuição no tempo de atendimento e que você consiga de fato otimizar o carro, né, nessa condição, não se faz necessário a regionalização do SAMU? Vamos todas as questões e aí no final responde para fazer em bloco. Está desde ontem na imprensa a demora de 4 horas que um morador de rua levou para ser atendido pelo SAMU. E aí dentro da pergunta do André, de qual é o tempo médio, essas 4 horas também estão dentro desse tempo médio. Eu devo ter perdido alguma coisa do que o senhor disse a respeito de prioridade, de tempo, e aí eu gostaria que o senhor repetisse, incluindo estas 4 horas deste morador de rua. Porque me parece que o cidadão que tem endereço fixo, ele é o mesmo cidadão que mora na rua. Porque o cidadão que mora na rua, quando ele vai tomar um copo de leite, ou quando ele vai comprar um copo de cachaça, enfim, um maço de cigarro ou um cigarro, ele está pagando imposto tanto quanto o cidadão que tem endereço fixo. Eu ia citar até esse caso, mas você me contemplou. Mas eu me recordo muito bem, da última vez que eu esteve aqui, foi levantado aquele questionamento sobre as moto-ambulâncias do SAMU, tá? E eu não vi nem ele ser citado agora. Então eu queria saber o que fim que deu aqui, se existe uma projeção dentro desse plano municipal que está sendo implantado, alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente sabe que as moto-ambulâncias atendem com uma rapidez, com uma fluência maior. E também, o senhor disse que não está faltando ambulância, mas eu me recordo bem que lá na Cis Ribeiro, na época, nós tínhamos em torno de mais ou menos 100 ambulâncias num terreno baldio parado lá, eu não sei nem que fim que deu aquilo, parece que tinha vindo do Rio de Janeiro aquelas ambulâncias, e me parece que estava se deteriorando lá, eu não sei que final que deu isso. Ela veio agregar a frota ou subiu? Eu sei. Acho que seria importante a criação. Vamos lá. Eu acho que seria importante a criação do SAMU de saúde mental. Por outro lado, eu ia fazer a pergunta da moto, também já foi feito pelo Paulo. Está ligado? Está ligado? Quer falar nesse? Sim. Tudo bem. Porque eu precisaria saber a questão contratual das ambulâncias, né? Como é que estão, porque está sob júdice ainda, não sei se saiu ou não saiu, porque as unidades subprefeitura estão sem as ambulâncias em si, né? Por outro lado, eu queria entender também, porque vocês não conseguiram atingir o plano de meta, estipulado para o ano passado, para 2017,
né, vocês conseguiram atingir só 2,5, né, do plano de meta elaborado por vocês para atingir 10%. Né? E pelo que vocês estão colocando, atinge apenas 2,5%. Né, aguarda a reestruturação de rede, para a reeducação do programa do SAMU, tem uma série de pontuações. Eu gostaria de saber se vocês já conseguiram atingir, para que em 2018 vocês consigam realmente atingir essa meta. Então, a minha pergunta é a seguinte: como eu já tinha colocado antes, foi na Evelino Matarazzo, ali na Vila Sílvia, onde o SAMU demorou 40 minutos, né? E um jovem, que é meu sobrinho, 21 anos, acabou ajudando no parto, né? Boa tarde. Meu questionamento é o seguinte: uma pergunta que eu vou te fazer bem objetiva, guarda para você responder, por favor. Você tem um controle na hora que a pessoa liga para você solicitando e o tempo de duração para ser atendido? O quadro dos profissionais que trabalham nas viaturas, no caso no SAMU. Está muito em falta ou está na hora de vocês começarem a fazer uma campanha realmente para que tenham profissionais capacitados? Por quê? Ainda na semana passada, eu estava em um hospital e chegou uma paciente com AVC, sendo que ficou esperando mais de 4 horas para o SAMU chegar. Então, não está pedindo, não está prestando um bom serviço. Analista, essa coisa que eu estou falando agora, eu já falei em outra ocasião, que foi o caso parecido, não há um interesse, tá, de resolver um problema tão grave numa cidade como São Paulo. Está na hora de começar a pensar. A colega fez um questionamento, eu não sei se passar exatamente o quê, porque ela está falando aqui de uma sociedade que você fez de 75, uma outra de 50 e uma de 70. Me perdoe, eu não sei se falar exatamente em que momento você fez essa colocação. Se você lembrar, por favor, dar o esclarecimento que a colega gostaria de ter. Como é teu nome? Marcelo Tacano. Marcelo. Obrigada, Marcelo. Marcelo Tacano. Cadê o... Obrigado, hein? Tacano ou Tacano? Eu costumo assim dizer, né? E às vezes eu digo assim, só para fazer analogia assim, algumas coisas, dizer que milagre é você plantar mamão e nascer abacaxi. Costumo falar isso assim, porque parece, quando o Marcelo Tacano diz dessa proposta aqui de 12 minutos, parece que a gente está no Japão, né? E como eu vivi 12 anos lá, então eu sei que o sistema funciona. E funciona mesmo, de verdade. Lá o dinheiro do contribuinte japonês é muito bem empregado. E aquele que sair fora da linha, ele tem que pagar lá com a própria vida, que fala o harakiri, né? É diferente aqui do Brasil, desse sistema perverso e imundo que a gente tem, e que coloca no subterrâneo as populações mais carentes, mais pobres. Então quando você fala em 12 minutos, aqui nem de helicóptero, porque vocês teriam que ter, Marcelo, vocês teriam que ter assim, planejamento, estratégia. Eu vou dar um exemplo, eu estava morando ali na Serra de Botucatu, Tatuapé ali, Carrão, aquele pedaço. Ali tinha uma base do SAMU. Aí quando veio essa questão de reestruturação, a gestão assumiu, você sabe muito bem que já se discutiu aqui, tirou, acabou com tudo isso e jogou para outros setores. Lá está descoberto. Qual é o tempo, na sua avaliação, que uma pessoa, que um paciente em estado cardíaco, ele vai levar da Serra de Botucatu, por exemplo, eu morava no 2640 quanto, até o hospital mais próximo. Porque aí vocês têm que ter geopolítica, conhecer toda a trajetória. Então qual é o tempo que vocês levariam isso? E aí é o seguinte, o que a gente pontua? A gente pontua que é o seguinte, só faltou a gestão aqui
acabar com as ambulâncias e colocar o 99 táxi, né? E acabar com tudo, mandar os trabalhadores embora, leiloar os carros, só faltou fazer isso com o SAMU também. Então o que a gente quer aqui de verdade é o seguinte, é que vocês tragam para cá proposta para o controle social, não brincar com o controle social. Dizer o seguinte, quanto vocês precisam de investimento, quantas ambulâncias vocês precisam, equipe que vocês precisam, colocar, pôr aqui em cima da mesa e a gente discutir com quem é de direito, com quem é o dono do tesouro. É isso que nós precisamos. Senão a gente vai ficar aqui enchendo, como a gente viu agora na saúde bucal, na explanação, boa explanação da doutora Dora, mas que não nos convence da forma como a gente está vendo nos territórios. Não tem nem luva para os caras pegar um equipamento. Então, e não se aplica só no SAMU, não se aplica só na saúde bucal, se aplica em todos os ramos da saúde no município. Então era essa aqui as minhas ponderações, e que a gente dissesse que traçasse aqui um plano de verdade, que esteja dentro, e como vai buscar orçamento, aí é outro departamento que vai cuidar disso aí. Microfone para o Jorge Arada, aí na ponta. Arada no microfone. Está chegando. Boa tarde, companheiros, companheiras. Um abraço, né? Bom te rever. Acho que no que diz respeito especificamente ao SAMU, eu me sinto contemplado pelas falas dos conselheiros que me antecederam. Agora, eu acho que é importante, como a gente está discutindo o plano municipal de saúde, que acho que existem questões que são específicas. Discutir o SAMU, discutir a questão hospitalar, mas eu acho que é importante que o plano esteja contemplando a política da questão de urgência e emergência do município. A gente discute a questão da RUI, da rede de urgência e emergência. Na medida que a gente está trabalhando a questão, inclusive, da reestruturação da saúde, terminando os AMAs e qualificando a atenção básica, esse é um dos pontos. Mas só qualificar a atenção básica vai ser insuficiente, tá certo? Então, o que está se prevendo com relação à questão, por exemplo, a incremento das UPAs, a implantação das UPAs nos vazios assistenciais? Como é que vai fazer a conexão do próprio SAMU com, entrar na questão do SAMU em si, como é que faz a conexão do SAMU, por exemplo, com a GCM ou com o Corpo de Bombeiros, até para evitar ocorrências como aconteceram nessa semana, né? Então, mas que haja maior interlocução, acho que esse é um ponto importante. Sistema de informação, acho que são essas questões, mas como é que trabalha desde a atenção básica, pré-urgência ou urgência móvel, trabalhar essa questão na unidade de pronto atendimento, pronto-socorro hospitalar, acho que isso é fundamental. Então, acho que hoje não vai dar para a gente discutir, mas acho que é importante que a gente discuta qual que é a proposta de governo nesse sentido para os próximos 4 anos. Né? Eu acho que esse é o vislumbre que eu vejo e com quais prioridades, que foi colocado. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas começamos pelos vazios assistenciais, e aí sim, qualifica a atenção básica e fecha o AMA. E abre a unidade de pronto atendimento. Acho que mais ou menos pode ser uma linha de atendimento. A outra questão é o desafio do que diz respeito a essas linhas prioritárias mesmo. Acho que é importante, mas como é que então consegue trabalhar essas linhas prioritárias dentro desse contexto? Porque você falou, às vezes o SAMU chega em 12 minutos, mas chega no pronto atendimento e não conhece. Então acho que tem que ter essa linha de cuidado, tá certo? Em resumo, a minha proposta é que tenha uma discussão específica da política de urgência e emergência do município, da rede. Isso. Aqui é o próximo. Sou eu? Bacana, eu tenho duas questões. Uma é uma companheira que passou aqui para mim, que é uma companheira que é doula, né? E militante também do SUS, Fórum de Mulheres, do Oeste, falaram que para eu fazer essa fala. E em relação à questão do plano, como é que está a capacitação das equipes para atuar com mulheres transferidas nas situações de aborto espontâneo, partos domiciliares que progridem para parto hospitalar? E ela está dizendo aqui que tem muitos relatos de mulheres que sofreram violência
atitude psicológica, por julgamento das equipes, por falta de preparo e informação. Essa é uma questão. A outra, em relação... A Câmara sabe que a gente já vem há algum tempo dialogando sobre essa questão das mudanças do SAMU atuais, um processo de reestruturação, que a princípio parecia isolado, e depois a gente percebeu que isso está no contexto mais geral da reestruturação. No início, o SAMU começou a fazer uma mudança, e essa mudança caiu muito mal nas equipes de trabalho, etc., porque o entendimento dos profissionais do SAMU, de todos os níveis, é que estava havendo uma descaracterização do SAMU. Porque a lógica anterior do SAMU era de trabalhar o território, as bases espalhadas nas regiões, etc. E tudo indica que tinha também uma preocupação com o perfil epidemiológico, etc. Ou seja, como o SAMU vem trabalhando há muitos anos. O SAMU começou com um trabalho mais de hospitalar, lá atrás, e a partir de 2003, 2002, quando começou a política e a discussão da RUI, né, da Rede de Urgência e Emergência, que não é só SAMU, né? Tem UPAs, etc., tem os pronto-socorros, ou seja, a coisa é muito mais complexa e, de fato, ela tem que dialogar com a rede. Não pode ser uma coisa isolada. Tem razão o Jorge Arada quando fala nisso. A gente ainda está sentindo esse problema e tem ainda uma série de problemas. Quer dizer, pessoas que trabalharam há anos lá e que o SAMU tem um problema, que os profissionais que trabalham lá falam o seguinte: o SAMU é uma máquina de moer gente. Né? Por quê? A marada tem que subir às vezes na comunidade, ou tem que dialogar com o dono do pedaço, né? Tem uma série de questões, são agredidos sistematicamente. A gente vê notícias, inclusive no jornal, na televisão e tal, de agressões, violência, né, com os trabalhadores do SAMU. Então a vida média desse pessoal, do ponto de vista de condições de trabalho, está por volta de 10 anos, 12 anos. Depois o camarada começa a ter problema de coluna, problema de saúde mental e vai por aí fora, ok? Então a gente tem conversado, inclusive, estou sendo bem transparente aqui também, em processo de negociação com o SAMU, que o trabalho para fazer essas alterações, necessariamente, ela tem que ser construída com aqueles que trabalham no SAMU. Você não pode pegar o sujeito aqui, de repente, né? Então, em resumo, é isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, tá bom? Obrigado. Obrigado por me cortar meu tempo. Viu? É que são os que mais falam. Isso não é verdade, mas tudo bem. Mais alguém? Não, acabou. Não tem resposta. Eu acho que tentar contemplar tudo. Tentar não, vou contemplar a questão do porquê mexer, do porquê tentar organizar melhor a estrutura do SAMU, parte da motivação, alguns dos senhores já colocaram na mesa. A gestão não está satisfeita com o resultado atual do SAMU. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o nosso pensamento na reestruturação, e aí tem até ver a relação das porcentagens, é justamente por pensar na estruturação da rede como um todo, no plano da RUI como um todo. Não por acaso, a gente está pegando não só as linhas de cuidados prioritários, né, mas também as linhas críticas, que é cuidado de baixa prioridade, se encontra também o atendimento da população de rua, saúde mental e, efetivamente, o caso grave. Quando a gente pensa em estruturação, a gente tem que entender que dentro de todas essas mudanças que a gente está acompanhando, que está propondo, não há uma vírgula de alteração nas premissas do Ministério da Saúde em relação à política de atendimento pré-hospitalar móvel. Não há uma vírgula de alteração daquilo que é proposto, aquilo que é ditado pelo Ministério. O fato é que quando o Ministério ele introduz o SAMU 92, ele coloca como uma das estratégias de cobertura do seu território as bases descentralizadas, que na verdade são pontos de apoio. O ponto de apoio durante alguns anos foram feitos de uma maneira apartada aos equipamentos da rede. Isso teve duas consequências. Primeiro, a política do SAMU ela não acompanhou em relação ao matriciamento administrativo funcional das bases descentralizadas. Para deixar claro, base descentralizada do SAMU nem equipamento de saúde é.
não tem quinese, é um ponto de apoio. Então eu tenho um déficit administrativo funcional para fazer a gestão da base isolada, e eu tenho o que é mais grave, uma desarticulação do componente pré-hospitalar móvel com equipamento de saúde fim. Nesse sentido, a gente está buscando no processo organizativo do SAMU, que não tem relação direta com a estruturação da rede e reorganização da rede, agregar os nossos componentes, o componente do pré-hospitalar móvel, ao equipamento final de saúde. Isso gera uma autonomia, uma otimização do recurso administrativo, né? Então eu potencializo todas as funções gerenciais e administrativas relacionadas às bases do equipamento de saúde. Obviamente, quando a gente está falando de rede de urgência, o matriciamento, a cobertura do território, ela não é só do SAMU. O SAMU, ele cobre exatamente a mesma população que as equipes das unidades de saúde têm. Então, quando a gente, dentro do processo organizativo, né, deixa toda a parte de comando no nível centralizado e vinculada às coordenadorias regionais de saúde, que elas são as matriciadoras do cuidado, e eu não tenho mais uma estrutura organizativa regionalizada do SAMU, não significa que eu estou deixando de ver esse componente regionalizado, não. Eu estou agregando esse componente à coordenadoria de saúde. Eu estou dando potência, eu estou dando autonomia, que as ações de saúde do território sejam discutidas de forma regionalizada. Porque ninguém melhor do que a população e o gestor local para saber aonde eu preciso cobrir e aonde eu não preciso cobrir. Então essa questão de otimizar, primeiro, a gente está cortando os aluguéis, não numa medida de cortar por cortar. O que me interessa no processo organizativo é vincular esse componente aonde ele vai atender. A gente tem uma máxima, o SAMU ele não tem que buscar, levar o paciente de um lugar para o outro. O SAMU tem que buscar. E nesse sentido a gente separou os 4 eixos de ação. Então eu tenho que buscar em primeiro lugar o paciente grave, né? E quando a gente fala em paciente grave, eu acho 12 minutos é uma meta extremamente audaciosa. E eu não mensuro só os 12 minutos. Eu mensuro até os 30 minutos, que eu acho que é um timing razoável para o caso grave. Mas eu não posso colocar num plano de saúde algo que não tenha sustentação na base científica. Se você pegar qualquer artigo científico, o tempo de resposta ideal é 12 minutos. Então vamos perseguir os 12 minutos. Ninguém está falando que o SAMU atende. Eu mostrei para vocês, a gente está com uma linha de base de 8 minutos de 8% em 2016. A gente quer chegar em pelo menos 50%. Se a gente não conseguir chegar em 50%, e aí é uma coisa que é interessante, né? Não caio na sedução de avaliar o tempo médio. O tempo médio só tendo um cara em 1 minuto e outro em 2 horas, o tempo médio é de 60 minutos. Eu quero saber quantos por cento dos meus casos eu atendo em até 12 minutos. Eu tenho que ser rápido em quem mais precisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a população, o cuidado que não é urgente, também tem que ser avaliado. E a gente colocou. Existem casos no SAMU que demoram 4, 5, 6 horas. E se o caso não for urgente, que ele seja atendido. Se ele não for atendido o mais rápido possível, eu preciso dar uma resposta à população. Eu não posso falar que eu não vou atender porque não é grave. Então a gente, dentro do cuidado prioritário, é identificar o caso não grave e não levá-lo agora para uma porta do hospital. É levar ele para uma porta de um estabelecimento capaz de atender a sua prioridade de acordo com a sua necessidade. Porque senão eu superloto o hospital. E por isso que a integração entre as equipes do SAMU, das equipes da atenção básica, das UPAs e dos prontos-socorros é fundamental. Eu tenho que levar para o hospital aquilo que é grave. O que não é grave, eu preciso dar resposta ao cidadão atendendo. E hoje, por que a gente fala de 70%? Porque eu tenho o pé no chão que o caso não grave tem uma dificuldade muito grande de atender 100%. Mas a gente tem que se esforçar. Então a gente está numa linha de base que ainda não está razoável e vamos chegar lá. Mesma coisa de saúde mental. Se a gente está falando que a gente quer atender 70% dos casos de saúde mental, é que tem que identificar o caso de saúde mental e vamos atender. O processo é regionalizado, né? Eu tenho certeza que a ambulância da Oeste estava lá só porque era uma ação de saúde e ela estava apartada da operação. Dos grandes problemas operacionais, e efetivamente eu reitero, não é a ambulância. O SAMU hoje ele conta com uma frota operacional de 239 ambulâncias, para garantir a operação de 107 suportes básicos e 15 suportes avançados. Isso significa que eu tenho um
quantitativo físico muito superior à minha necessidade. Porque a gente está planejando a expansão, mas para chegar na expansão, primeiro eu tenho que dar conta de um dos compromissos do plano de meta, que é rodar as 122 habilitadas. E hoje vocês sabem que a gente não está rodando 122 na rua. E isso é uma coisa que está deixando a gestão preocupada e motivada para a correção. Qual é o grande déficit do SAMU? Condutor e médico. Eu tenho dificuldade da parte médica de rodar 15 suporte avançados. Agora, com o novo concurso, acabaram de entrar novos 36 médicos. A gente espera chegar num limite muito próximo. E condutor. Hoje há um déficit de condutor grande. E o déficit de condutor não é uma situação fácil de resolver. Primeiro, porque pela primeira vez, e eu acho que é uma situação inédita em todo o território nacional, o condutor do SAMU passou a pertencer ao quadro da saúde. Então nunca houve concurso para condutor de veículos de urgência do SAMU. Então é uma ação que vem sendo estudada dentro da Secretaria de Planejamento, dentro do gabinete, de como fazer o provimento desse déficit. E aí vocês me perguntam, a gente está rodando mais, o que a gente poderia fazer para rodar mais? Exatamente distribuir melhor as nossas peças. Não falta no SAMU enfermeiro. O número de auxiliares de enfermagem está no limite dos 107 viaturas habilitadas. Eu preciso me organizar. Então eu preciso distribuir essas peças. E é isso importante que os trabalhadores entendam, que parte da movimentação, que eventualmente vai gerar até uma remoção zerada, é para colocar o paciente certo, o profissional certo, no lugar certo para rodar. Está lá com um compromisso. Eu tenho que rodar 122 para poder ampliar. O limite de cobertura populacional do município de São Paulo permite ainda ampliar o nosso total habilitado. Mas eu preciso pegar quem eu tenho, alocar ele dentro dos equipamentos de saúde, porque a gente tem um objetivo de não ter mais base isolada. Eu não quero, o SAMU ele tem que ser visto como um componente da rede. Ele não pode ser visto como uma estrutura apartada. E essa é, eventualmente, a grande mudança da questão. E é uma mudança benéfica, né? Eu racionalizo o recurso, eu integro componentes. O André colocou, né, e até pegando da parte da capacitação, o SAMU ele trabalha com um protocolo de triagem inicial, né, reconhecido, homologado pela Academia Internacional Americana de Despacho. Então é todo um processo de auditoria, classificação, que classifica o risco entre mais grave e menos grave. Hoje a gente recebe em torno de 5 a 7 mil ligações diárias. Isso gera em torno de 1.000 a 1.200 ocorrências, que gera em torno de 700 a 800 despachos. Eventualmente, a minoria, felizmente, são pedidos de prioridade delta e eco, em torno de 30%. A gente tem que chegar rápido nesse lugar. Delta, assim, é que nem a Manchester, é o vermelho e o azul e o amarelo, né? O delta e eco é o vermelho e o laranja. As baixas prioridades seriam o azul, o amarelo e o verde. Então a gente está trabalhando com a mesma lógica da RUI. Tentar identificar o caso grave, tentar escolher o melhor recurso para buscar. E efetivamente o tempo de translado dentro do município é muito considerável. Agora, mais importante, além de chegar, é chegar no lugar certo. Hoje, a gente tem uma meta, se a gente tem uma dificuldade de colocar 122, a nossa principal briga é ganhar eficiência naquilo que a gente roda. A gente tem uma produção, uma eficiência muito restrita. E parte dessa restrição não é de competência do SAMU. É de eventualmente ter a dificuldade de ter o acesso, de conseguir fazer o ciclo da ambulância ocorrer de uma maneira correta. É a busca de leite, é a busca de especialista, é coisa que a gente só vai melhorar estruturando a rede como um todo. E aí, então acho que a questão do André, eu acho que a gente conseguiu a preocupação de rodar 24%, isso é inequívoco. A gente tem que rodar, e é uma base da reestruturação do SAMU, é a territorialização. Então a gente tem lá, em cada uma das viaturas que tem lá, você consegue ver no PINES o registro e a base que ele está alocada. O que o Paulo colocou, André, eu acompanhei pessoalmente o caso. A gente tem uma preocupação muito grande com a população de rua.
já desde a gestão passada, a gente tem um trabalho de capacitação do pessoal da SMARS, de códigos de acionamento prioritário para atender a pessoa vulnerável. Esse caso que apareceu na rua, eu investiguei de cabo a rabo. Efetivamente, a demora, e o Rodrigo Bocardi foi claro, de 4 horas no atendimento geral. Mas o SAMU foi acionado às 3h30, ele liberou a ambulância às 4h34. A demora do SAMU foi de pouquinho menos de 1 hora. Né? Então, efetivamente, dentro da ação integrada entre serviço social e SAMU, no quesito de baixa temperatura, a gente tem que antecipar a hipotermia. E a gente está fazendo o trabalho. Né? Essa noite foi uma noite também muito fria. Né? Felizmente, a gente teve um número, e eu acompanho também o número das vagas de acolhimento, teve um número suficiente para essa noite, então não teve problema de realocação. Né? E a gente chega, toda vez que é acionada, há um código prioritário dentro da central para atender a equipe do consultório de rua, para que a gente possa nos ajudar e chegar mais rápido. Então essa preocupação não tem. Até para pegar, assim, dentro de uma pensamento de urgência, qual é a primeira pergunta? Aonde está? Aonde está é até mais importante do que como você está. Porque eventualmente o cara pode estar muito mal e ele não conseguir completar. Agora, se ele falar, eu estou aqui, né, aí eu consigo mandar o recurso. E parte da pergunta, a identificação do morador de rua, sim ou não, diz única e exclusivamente para saber se é o morador de rua que está ligando, né, o paciente está ligando ou o acompanhante. Não há diferença do atendimento entre população de rua ou não. Toda e qualquer ocorrência, e a gente acompanha, dentro do sentido, até coisa, a gente tem relatos de ocorrência de atendimento equivocado e tal. O que eu posso garantir é que no processo de triagem não há. Toda e qualquer não conformidade no atendimento local é apurado e a gente pune com rigor. O paciente, o SUS é universal, ele tem que ser atendido a mesma coisa. Não teve só esse caso, são inúmeros casos que a gente acompanha junto com a assistência social para garantir o atendimento. Aí tem a priorização clínica, que está dentro da meta. Eu tenho que atender 70%, inclusive dos pacientes de cuidados prioritários. A situação de rua é assim, muito delicada, né? Muitas vezes o paciente não quer ser removido. Eu não sei se vocês acompanharam o caso do homem da Paulista, né? Que ganhou grande repercussão. Antes de ganhar a mídia, a gente já tinha mandado recurso pelo menos 2 vezes e o paciente não quis ser removido. Então não é uma ação só da saúde, é uma ação integrada que a gente se preocupa, estamos lá para tentar garantir. A moto é um bom recurso para chegar no caso rápido. O problema da moto só é que ela não é pilotada à noite, existe uma legislação estadual que não permite ela à noite e nem em dia de chuva. Então, o potencial efetivo da moto é muito bom aqui no centro e a gente assim, acredita na eficiência, só que a moto não transporta, né? Então, eu nem considero ela, do ponto de vista assistencial, eu acho que ela é uma boa ferramenta, a gente continua investindo. Né? Também tem a dificuldade, porque o Ministério, quando ele habilitou a questão da condução da ambulância, não há nem no nosso plano de cargos de carreira, nem no CBO do Ministério, a tipificação do profissional que vai dirigir. Né? Então ele não é um condutor, o condutor de veículos de urgência não é moto, o condutor de moto tem que ser um enfermeiro, não pode ser auxiliar. Então há uma dificuldade de composição de novos quadros que a gente está debatendo com a Secretaria de Gestão, quando já falando de contratar esse profissional que formalmente não existe. Se você falar, Tacano, faça concurso para condutor de moto, hoje eu não consigo, porque não está dentro da atribuição do enfermeiro dirigir moto. Tecnicamente não está. Os enfermeiros que dirigem motos estão habilitados, eles estão vinculados numa portaria especial que necessita de aprimoramento e eficiência. Eu não posso garantir a operação só por uma portaria. Então a gente está discutindo como é que vai expandir a questão da moto, tendo a ciência das limitações. A questão das metas eu acho que eu já falei, do CET, do porquê. A pergunta da Selma, eu acho que era mais uma colocação, mas eu acho que já contemplou também, né? Da Juliana também, a questão da qualificação dos entendimentos, né? Do Tarcísio, da população de rua. Silene RH, então eu deixar claro, vou reiterar, hoje o nosso déficit é de condutor e médico. Tenho que redistribuir o nosso corpo funcional.
O conselho precisa ter ciência, a mesa sindical tem que ter a ciência que hoje, se a gente não colocar as peças da melhor forma, organizando dentro da rede, eu tenho potencial para atingir um número maior e não estou atingindo, por mais uma adequação local que precisa ser revista, porque o objetivo melhor é botar mais ambulância na rua e atender melhor. A estratégia, Freitas, eu acho que é exatamente essa, né? A cobertura da rede dos equipamentos hospitalares está muito relacionada. Então não é porque não teve a base do SAMU, ela deixou de ser apartada, ela passou a ser integrada, que a gente está deixando de ver o território. Pelo contrário, a preocupação que a gente colocou dos 3 sistemas, as 4 metas, elas são regionalizadas. Então eu quero saber quantos infartados que eu atendi em mais de 12 minutos na Zona Leste. Eu quero saber quantas das populações eu atendi, para saber se a minha mancha está variando adequado ou não. Te garanto, o problema de colocar mais ambulância é um desafio, que a gente tem que cumprir. Mas o mais importante é eu melhorar a minha interface e a eficiência das ambulâncias que eu tenho. Hoje, para ser bem claro, a gente só atende menos, porque a média de atendimento de uma ambulância em 12 horas é de 3 remoções. Não é porque a equipe não quer. É porque ela tem um processo interno de chegar no hospital, ser liberado, e por outro muito lento, que a gente está tentando melhorar com a estruturação da rede. A questão da violência da mulher, a parte da mulher também é importante, né? A gente está com um projeto piloto de tentar melhorar uma base específica já na Vila Nova Caixeirinha, para tentar dar uma condição, e eu acredito muito em matriciamento do cuidado, né? Tecnicamente, todas as equipes do SAMU são habilitadas a tratar da gestante, da mulher em situação de risco. E o SAMU ele tem um programa de educação continuada muito forte, e é um dos critérios de manutenção da habilitação do Ministério. Então, todos os nossos profissionais passam por essa recertificação. Eu quero aprimorar, eu quero qualificar melhor a saúde mental, eu quero qualificar melhor o paciente da atenção à mulher, eu quero atender melhor o paciente em situação de rua. Tudo isso é uma análise que a gente vai fazer não só apartada do SAMU. E esse é o principal objetivo, não ver o SAMU como um ente apartado do sistema que está lá solto. Se me permite, nós mulheres nos colocamos à disposição. É verdade. Nós atuamos por isso, porque a gente percebe que a equipe não entende o que aquela mulher escolheu ter um parto em casa. E aí ela vai julgando. Talvez se a gente puder juntos fazer o trabalho de em especial o trabalho de parto, em especial o trabalho de parto é uma urgência, né? Independente se seja baixo risco ou é alto risco, é uma urgência que tem que ser encarada como tal. A questão, eu acho que para finalizar, e o que a gente quer deixar claro, aproveitando a fala do Leandro, a coordenação tanto da Comurg e do SAMU não se furta de fazer o debate. A gente acabou de fechar, na última mesa sindical, uma estratégia de discussão territorializada, regionalizada com os trabalhadores e a coordenação. Há um processo, que é um processo benéfico para o sistema, e é um prazer estar aqui no Conselho para tentar tirar dúvidas, para deixar claro que a integração do componente pré-hospitalar móvel, as estruturas já existentes, não é desfazer o SAMU, não é desmontar o SAMU, é pelo contrário, é potencializar a rede como um todo. Eu preciso distribuir melhor as peças, eu preciso racionalizar os recursos, eu preciso sim pleitear por investimento. Eu acho que grande parte do investimento, a gente passou muito brevemente, mas está previsto a introdução de uma nova modalidade assistencial, que é o veículo de intervenção rápida. A gente está pleiteando por esse recurso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar, quer dizer, o médico chegando antes da casa, até qualificando o cuidado, se precisa de remoção, se não precisa de remoção, acompanha, esse médico ele pode acompanhar uma viatura de suporte básico e transformá-la no avançado. É uma estratégia que dentro do território, o município ainda não tem esse veículo habilitado, a gente colocou dentro do plano de meta a necessidade de implementá-lo. A integração do sistema também é importantíssima, a gente está evoluindo com a questão da integração com o SAMU, com bombeiros, né? Já temos aí um desenho técnico de unificação da entrada do chamado de distribuição mais adequado do recurso. A gente precisa não entender um componente de outro, até porque quem custeia grande parte da produção do bombeiro é o município de São Paulo. Então esse esforço tem que ser integrado, organizado, acabar com a redundância, acabar com a duplicidade, e essa é uma ação que essa gestão já caminhou.
A questão de integração com a CET, o programa Vias Seguras, também é para chegar mais rápido onde precisa, integrar parte das nossas equipes com a equipe da CET para a gente ter uma agilidade maior. Né? E deixar claro que isso não é desfigurar o SAMU. Isso significa dar uma melhor ótica administrativa e gerencial, isso significa fazer com que o SAMU seja pertencente da rede, não um componente apartado. E deixar claro, né, quando a gente vem na mesa e a gente assume esses compromissos, a gente sabe, a gente quer, e eu estou na gestão há muito tempo, faz muito tempo que a gente não assume um compromisso qualitativo do cuidado. Então, quando vocês analisam o plano, quando você quer atender mais o cuidado de baixa prioridade, quando você quer atender mais rápido o que mais precisa, quando você quer atender mais rápido a equipe de saúde mental, e quando você quer garantir que o que você tem habilitado corra na rua, significa que a gente está ciente das nossas deficiências, significa que a gente quer fazer um investimento em cima disso e quer melhorar. E a gente conta com o conselho. Seu Anselmo, seu Anselmo, olha só. O Leandro me perguntou o que ficou faltando de hoje, das áreas programadas para hoje. É óbvio que existem áreas que estão além disso. A saúde da pessoa idosa é uma delas. E a habilitação é outra. Saúde do trabalhador é outra. Saúde mental é outra. A gente tem outras áreas que o plano contempla. Quando a gente programou a apresentação, a gente calculou tempo, a gente imaginou mais ou menos. Olha só, no nosso cálculo de tempo, ainda ficaram 5 horas fora para a discussão. Então, isso também serviu de parâmetro para que a gente consiga entender quais as áreas que a gente vai trazer para a próxima. Talvez, como uma sugestão, como eu vi que tem algumas áreas que tem um número maior de questões, talvez então a gente possa elencar quais são as prioritárias e não só as que já estão prontas para a próxima. Talvez essa seja uma sugestão de encaminhamento. Então a nossa próxima data é tal, e quais são as áreas que queremos discutir, a gente já combinou hoje também. Olha, tem uma proposta aqui, que nós façamos uma continuidade dessa reunião para o dia 4 ou 5 de junho. Não, então, mas veja bem, viu? Pessoal, nós estamos agora no momento de pactuar a continuidade dessa reunião. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Para essa semana ainda, nós temos dia 24 e 25, nós estamos no Congresso. Né? Aí 26 e 27, final de semana. Aí 28 e 29. 29, nós temos uma reunião que é para discutir o quadrimestral. Vamos receber dia 24 ou 25 o relatório do quadrimestral, para a gente poder olhar e conversar no dia 29. No dia 30, nós temos uma audiência. Está difícil, hein? Está difícil. Eu vou esperar um pouquinho. Não sei quanto mais tempo eu paro, mais demora, mas a gente precisa se comunicar. Então a questão é o seguinte, 29, nós temos uma conversa sobre orçamento que vai ter uma audiência pública no dia 30. Então, eu sei que está muito longe. Mas então, apresente então uma alternativa. Então, muito bem, apresente aí então. O Paulo primeiro apresentando, e em seguida o Freire. Falando sério, Leandro, eu sei que está muito acumulado, muita coisa em cima, mas eu tenho uma grande preocupação com relação às reuniões lá na base, que vai acontecer com essas comissões. Nós temos que levar, na medida do possível, e tem que acontecer, nós temos que levar para as bases, nessas reuniões das coordenadorias e das supervisões que foi discutido isso aqui, propostas apresentadas aqui para esse conselho. E se nós prolongar essas reuniões, entendeu? Quanto mais longe ficar, o prazo vai se escasseando com o Ministério Público, entendeu? Então, o que nós vamos levar de propostas para as bases? Se nós não tirarmos daqui, nós não vamos discutir só lá das bases.
Nós temos uma linha de raciocínio para levar. E se essas reuniões não acontecer, e tem pontos aí que vai demorar mais do que essa de hoje. Entendi. Entendeu? Então você tem uma proposta. Veja bem, pessoal. Veja, não, espera um pouquinho só. Vamos só lembrar do seguinte, ó. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. É o seguinte, ó. Eu estou concordando. Eu só estou perguntando qual é a data que vocês entendem. Nós apresentamos uma, porque olhamos o cronograma para a agenda, concretamente, não podemos 29, a não ser que a gente faça 29, por exemplo. A 29, nós vamos estar conversando de manhã sobre o quadrimestre. Não, e se à tarde nós tivermos condições, olhem bem para o dia, para 29, entendeu o que eu estou falando? Olhem 29. Se nós não tivermos problema nenhum, nós podemos fazer 29 ou 28. Então, dia 29, o que nós vamos discutir se essa apresentação no dia 29 aqui, para ir lá para a Câmara no dia 30? Eles têm que apresentar aqui para nós pelo menos 10 dias de antecedência. Então, vamos apresentar com um de antecedência. Só um pouquinho. Nós não vamos discutir Paulo, nada aqui. Paulo, você tem razão, Paulo. Só que é o seguinte, essa indignação que você está expressando agora foi expressada por mim, pelo Freitas, nós falamos com o Júlio, brigamos para que fosse amanhã, hoje, 23, nós queríamos que fosse hoje pela manhã, já que não foi 10 dias antes. Só que o pessoal que faz o relatório falou com o Júlio que o relatório... Fala aí, Júlio, você tem que falar, não sou eu. Fala aí. Só estaria pronto amanhã. Só estaria pronto amanhã. Então, se eles estão falando, nós esperneamos aqui, entendeu? E nós estamos falando o seguinte, que nós queremos da próxima vez, nós já falamos isso aqui publicamente, nós não queremos nenhum documento para análise na véspera, nós queremos no mínimo 10 dias antes, que é para a gente poder olhar, conversar entre nós, passar para a comissão que tem a responsabilidade de olhar, tá? Por exemplo, o ideal seria que a comissão de finanças fizesse uma análise dessa prestação. Entendeu? Peraí, vocês estão acompanhando aqui? Não, vamos fechar a data. Só que é o seguinte, não, um pouquinho. Gente, falta de respeito, vocês falam no corte. Eu estou terminando de falar. Quando vocês falam, eu não corto, eu estou concluindo a minha fala. Eu quero concluir, eu vou concluir. Não é que eu quero, eu vou concluir. Eu estou dizendo o seguinte: 29, tem aqui as datas, se é para antecipar: 28, 29, 30 é impossível, 31 e tem véspera de feriado ali no meio, pessoal. Então, a gente pode espernear, só que é o seguinte: apresente uma proposta, é isso. Nós apresentamos 4 ou 5. Se vocês acham que dá para ser antes, apresentem e vamos fazer. Alguém está propondo? Vocês acham? Estou esperando. Continua da tarde. Então, um pouco. Olha lá. É o seguinte, a proposta é o seguinte, a gente não pode. Não, é o seguinte, é o seguinte, quando a gente pega, não é crítica aqui, é porque se a gente ficar um tempo, sabe, filosofando, a gente não ir, então a gente não ir direto no sério. A proposta é no dia 28. Isso porque no dia 28 todo mundo está sobrecarregado, todo mundo está cansado, só que tem uma questão, nós temos que fazer isto com a maior brevidade possível, nós estamos atrasados. Então é o seguinte, então nós temos dia 28, é uma semana corrida, então a minha proposta é essa, é dia 28. É uma proposta, muito bem. Alguém aqui é contrário que seja dia 28? Plano municipal. O plano municipal. É plano. Não, pessoal, a pergunta é o seguinte. Desculpa, para ser objetivo, espera um pouquinho. Primeiro tem que ser silêncio, antes não se comunica aqui. Apresentar uma proposta de dia 28. Eu pergunto, sim ou não? A gestão não pode? A gestão não pode. Só você que não pode? Não tem ninguém que pode ir. Não dá para vocês? A Mazé pediu para falar aí, é isso? Eu pedi. Então vamos lá, vamos ouvir. Pode ser que a Mazé resolva aí o problema. Vamos ouvir. Gente, a Mazé vai falar. Mazé, só ela. Eu não falar. Tá desligado, tá desligado. Empurra para cima e bem perto. Foi. Muito bem. Eu quero falar 2 coisas. Primeiro,
a questão de por que a gestão não faz a prestação de contas antes. É uma prestação de contas, é um sistema financeiro que não é gerenciado pela Secretaria, é pela Secretaria do Governo, é pela Secretaria da Fazenda, e o sistema não fechou ainda. Então, enquanto o sistema não fechar, integralmente nós não podemos prestar contas. Por isso, a gente não consegue fazer essa prestação de contas antes para vocês terem tempo de analisar com calma. Então vai ter que ser na véspera da prestação de contas na Câmara mesmo. Não tem jeito de fazer isso. Desculpa, espera um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta. Se tiver um pedido nosso, essa, por exemplo, está acontecendo isso. Se tiver um pedido nosso aqui, da SMS, dos conselheiros, que nós precisamos ter no mínimo 7 dias para poder analisar, é um pedido nosso. Nós queremos formalizar esse pedido e nós não queremos mais fazer nenhuma análise com um dia antes. Nós precisamos que seja no mínimo 10 dias, 7 dias. É impossível fazer num dia. Não, eu sei, gente, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Não quero voltar para trás, eu quero ir para frente. Tá bom, eu acho que é válido isso. esse pedido. Não está na nossa governabilidade, mas eu acho que vale a pena fazer para a Secretaria da Fazenda, pelos responsáveis pelo sistema. Leandro, vai receber amanhã o relatório. Gente, a gente vai receber uma relação no Congresso, final de semana. A não ser que eu não faça nada na vida. Esse mês está típico, mas a partir do mês que vem será com 5 dias.